Olá pessoal, então vamos mais para um exercício. Como nomear compostos, seja aldeídos ou cetonas. Então podem observar esse exercício aqui, parece, nossa senhora, muito complicado, mas vamos lá, vamos descomplicar isso aqui. Então o primeiro que a gente sempre fala é primeiro identificar o grupo funcional. O grupo funcional, né, no caso aldeídos, cetonas, aldeído tem grupo carbonila, CO, né, carbono, oxigênio e hidrogênio, aldeído. E se for cetona, ele é um carbono e um oxigênio entre dois carbonos. Então podemos observar aqui, nesse aqui, que aqui não tem um carbono, outro, dupla ligação aqui presente. Enfim, tem um radical aqui, um grupo benzil, que já vamos falar dele. E aqui temos, né, um carbono, no caso, e um oxigênio. E cetona não, porque para ser cetona ela teria que ter outro carbono aqui, e não tem. Então, o que ela tem, e desse tipo de fórmula aqui, desse tipo que a gente mostra, ela não coloca os hidrogênios, mas na verdade ela teria um hidrogênio aqui, tá? Só que a estrutura dessa fórmula foi dada dessa maneira, tá? Então aqui temos o grupo funcional. O grupo funcional aldeído. O grupo funcional aldeído. Então a partir daí começamos a ver qual que é a camada mais longa, né? Então, se esse aqui é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. São 7 carbonos, porque em cada uma desses ângulos que está formando aqui tem um carbono. É um carbono diferente, tá? Beleza, então já sabemos, são 7 carbonos, um grupo aldeído. Então aqui podemos anotar 7 carbonos, um grupo aldeído. O que mais temos? Temos uma ligação, uma dupla ligação, que nem o carbono 5 tem dupla ligação, ok? Aí, que mais? E um grupo, no caso, e esse grupo, como eu estava falando, normalmente temos grupos que são dessa maneira. Estou mostrando aqui. Esse grupo que estou mostrando aqui, no caso, grupo benceno. Mas quando ele se transforma para um radical, ele vai passar a se chamar bencil, tá? Bencil. Então esse é um radical, no caso, bencil. Então vamos lá para escrever o nome dela. Então iniciamos. Primeiro, né, na parte de trás, são 7 carbonos. Então é hept. Tem dupla ligação? Tem. Então, carbono 5. Colocamos o 5, traço. E qual que é no caso, o infixo para ligação dupla? É en, né? Já que são alcenos, alquenos, beleza. E o grupo aldeído, grupo funcional, né? O sufixo, que vai ser al, tá? Só para lembrar aqui também, que eu tinha esquecido, quando você ver esses exemplos, é bom você marcar sempre qual que é a cadeia principal, tá, pessoal? Essa é a cadeia principal, e a gente também marca os que são os grupos radicais, né? Os radicais. Os de amarelo é a cadeia principal e o verde é os radicais, tá? Então, estamos voltando aqui. Hept, de 7 carbonos. 5, que é o carbono, né? No caso, que antecede a dupla ligação. O en, que é o infixo característico da dupla ligação de alcenos, alquenos. E o al, que é o sufixo no caso do aldeído, tá? E o hept é o prefixo, né, no caso, como tínhamos falado. Agora, precisamos falar antes, no início, os radicais. Como somente tem um radical, então colocamos que na posição 4 tem o radical bencil, tá? E assim ficaria, no caso, a nomenclatura IUPAC, né? Lembrando que isso aqui é IUPAC,
E no caso, esse aqui é um aldeído. Certinho? Então, pessoal, daqui a pouco com mais exercícios. Então, pessoal, vamos lá para outro exercício, no caso. Nesse caso, a gente vai ter o nome. Geralmente não é nomenclatura, muitas vezes Yupak. São outros tipos de nomenclaturas que são utilizadas no ambiente químico, nas indústrias. São nomes vulgares, muitas vezes, ou nomes comuns utilizados. Então, nós vamos a pegar e entender qual que é a estrutura destes dois exemplos que a gente está colocando, tá? Aqui pode ver primeiro o dietilcetona. Então, já basicamente nós entendemos que o grupo funcional é cetona, tá? E o outro, o verde, no caso, é o que? É o radical, dietilcetona. Quando a gente fala de etil, 2, então tem dois etis, no caso, ramificações etil e acetona. Sabemos que a acetona ela é composta, no caso, por um carbono e a dupla ligação. E ela sempre tem que estar, no caso, do lado de radicais, não é? Correto? Só que agora, essa aqui é a fórmula, né? Agora vamos fazer como que ela realmente seria. Colocamos um grupo. E aí estamos falando de etil. Então temos que colocar dois radicais a ambos lados, são duas vezes etil. Então colocamos CH2 e CH3. E mesma coisa do lado, CH2 e CH3. Tá? Isso seria então basicamente o dietilcetona, tá? Dietilcetona. Ou poderíamos nomear por Yupak da seguinte forma: 2, 3, 4, 5. Então seria pent. Não tem dupla ligação nem tripla, então pentan 3 ona, que é o característico dessa função. Esse aqui é Yupak, tá? Esse aqui é o nome comum ou vulgar, normalmente se conhece. O comum, né? Nomenclatura comum. Vamos nesse outro aqui. É a mesma coisa, já nós sabemos, só que aqui tem o que? Dibutilcetona. Então colocamos sempre o grupo carbonídeo do grupo cetona, fala dibutil. Quando é but, é com 4. Então, quando é dibutil, a gente tem que colocar 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. CH3, CH2, CH2, CH2. E aqui mesma coisa. CH2, CH2, CH3. Pronto. E aí começamos a fazer a contagem, se for por nomenclatura Yupak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nona, né? É nona. No caso, carbono 5, que tem o grupo funcional, 5 ona. Esse seria a nomenclatura Yupak, tá? Dele. Beleza, pessoal? Daqui a pouco com mais exercícios.